Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente conversa com a professora Flávia Laranjeira, professora da FASEX e arquiteta. Obrigado, Flávia, pela tua presença. Obrigado pelo convite também, né? Acima de tudo, primeiramente. Bom, obrigado mais uma vez da nossa parte, porque a ideia é conversar um pouco sobre as transformações que a cidade precisa sofrer ou já vem sofrendo e algumas propostas mais concretas que dizem respeito, por exemplo, a uma certa revitalização do Alecrim, desse bairro já tão antigo, né? Primeiro entender um pouquinho qual é a história do Alecrim, que é um bairro muito característico da nossa cidade. O Alecrim. Alecrim é o terceiro bairro da cidade, na verdade, né? Natal ela foi muito pequena durante muitos séculos, então só do século XIX para cá é que a cidade começou a se expandir mesmo, a se concretizar como cidade, vamos dizer assim. Aí o Alecrim ele tem dois momentos importantes. Ele vem no final do século XIX com uma população, uma ocupação mais espontânea, assim, vem muita gente do interior também, e o bairro ele começa a existir, mas já era uma periferia de Natal, era afastado ainda da Ribeira e da Cidade Alta naquele momento, né? Aí quando começam a ser construídos alguns equipamentos, o cemitério, depois vem a feira, que já é a movimentação dos próprios moradores, assim, e o Alecrim ele recebe muito comércio também, comércio do interior para a capital. Ele era chamado de Cais do Sertão, né, o porto seco da cidade. Porque até o século XIX, até boa parte do século XX, a Ribeira que era o bairro comercial da cidade, né, que era o porto mesmo. Ah, por isso o Cais do Sertão. O Alecrim recebia com uma espécie de entreposto, assim, do mercadoria que vinha do interior para comer leite, queijo, ovo, enfim, produção das fazendas de cana, enfim. Aí parava para cá para fazer o intermédio com outros lugares, né, principalmente com a capital. E depois começa a vir toda essa movimentação comercial para a manutenção da cidade mesmo, porque a Ribeira ela fazia o comércio para fora também, né? Então já tem essa pegada. E depois quando vem a segunda metade, a Segunda Guerra Mundial, aí o Alecrim também ele recebe um novo boom de população, né? Cresce muito também. E com a chegada dos americanos também, o Alecrim vai receber uma série de equipamentos novos, muito cinema, muito teatro, ele vai ter muitos bares, enfim, casas de show pequenas, assim, ele vai ter uma vida cultural bem ativa ali naquele momento, né? E já tem mais de 100 anos, ele foi fundado em 1911, né? Teve o centenário até, algum tempo atrás tiveram alguns projetos em cima disso. Já houve uma ideia de tentar incluir o Alecrim no perímetro de tombamento daqui de Natal, mas acaba que por falta enfim, a Ribeira é tombada e a gente sabe como é que é a situação da Ribeira, né? Eu estava pensando, né? Porque a Ribeira também não é nenhum paraíso, né? Na verdade é um bairro agora mesmo quase que em ruínas, né? Na verdade parece que a gestão do patrimônio histórico e cultural aqui no estado, assim, aqui no Rio Grande do Norte, anda meio capengando, né? A Ribeira, o perímetro de tombamento da Ribeira é bem pequenininho, se você comparar com outros lugares no mundo, assim, mas é simplesmente um espaço que a prefeitura, o governo do estado e o IPHAN não conseguem gerir de uma maneira adequada, tanto que a gente observa essa degradação. Porque não é necessariamente porque é um centro histórico antigo que ele precisa ser degradado. A gente conhece, aqui em Recife mesmo, a gente tem exemplos, né, de revitalização, de reconstrução, de reordenamento ali da situação para dar uma melhorada. Aí quando você chega aqui em Natal, a gente tem a Ribeira do jeito que está e pensando num perímetro de tombamento maior, englobando a escala da cidade, mas o Forte do Reis Magos está fechado, a Pinacoteca vai ser fechada, foi anunciado semana passada, Museu Câmara Cascudo, Museu Café Filho, a Biblioteca, o Teatro Alberto Maranhão, enfim, os equipamentos culturais e de memória da cidade, todos estão meio abandonados, né, por essas gestões. E a respeito ao Alecrim, o próprio Sandoval Vanderlei também está fechado há algum tempo, né? E agora tem uma proposta de construir ali um shopping center ou algo assim, né? Essa discussão sobre o Sandoval, ela apareceu e foi muito interessante, assim, apareceu na metade do ano passado, mais ou menos. E aí ela traz toda essa discussão também, porque, na verdade, ela já começou sugerindo a venda e a demolição do teatro imediatamente, e a primeira coisa que foi questionada foi a característica do teatro de ser um patrimônio cultural, histórico ou não.
Porque quando você olha, por exemplo, o Hotel Reis Magos ou o Teatro Alberto Maranhão, ou outros edifícios assim, você entende automaticamente que ele tem um porte diferenciado, uma relevância arquitetônica e tal. E o Teatro Sandoval Vanderlei, ele era questionado por dizer que não tinha relevância histórica nesse sentido arquitetônico. Só uma coisa, Flávia, o teatro, ou seja, essa proposta de vender o teatro e se construir um shopping não é uma proposta que vem da prefeitura, né? Não. Vem de um grupo de investidores. Isso. Ou assim. Aí a história foi essa. Chegaram com um projeto muito grande, para uma intervenção bem grande no bairro, e que, por acaso, usava o espaço do teatro também. Então, essa foi a proposta de intervenção no Alecrim que chegou para a sociedade, assim, principalmente para os artistas e para os comerciantes do bairro. Aí isso chegou mais ou menos em maio ou junho do ano passado, 2017. E o Teatro Sandoval Vanderlei ia passar batido facilmente no meio dessa história, assim, se não fosse a movimentação dos artistas, porque os próprios comerciantes, eles se movimentaram contra a iniciativa desse processo, né, desse projeto de revitalização, mas eles não estavam englobando a pauta do teatro. Que aí qual era a proposta, assim? A gente sabe que o Alecrim é um bairro popular, né, que tem uma origem popular e tem uma característica de comércio de rua muito forte também, né, desde sempre. Tanto ambulante, quanto camelô, quanto o comércio de porta mesmo, de rua, do lojista. E essa proposta era um grupo de chineses de São Paulo, usando um nome análogo a 25 de março, mas que inclusive acabaram sendo processados por causa disso, porque não era um grupo da 25 de março, e estavam usando um nome muito parecido, assim, né, enfim. Parecido como? 25 Demais era o nome do 25 grupo. 25 Demais? Mas não era um grupo da 25 de março, então o grupo de lojistas da 25 de março questionou o uso desse nome, né? E eles chegaram aqui com essa proposta, assim, querendo investir. E São Paulo hoje em dia é uma cidade que tem uma série de restrições para a construção de shopping, né? Então, estavam a fim de fazer esse investimento e acharam que Natal era um bom lugar para isso. E começaram a negociar a compra e venda de uma série de terrenos, inclusive do teatro, para construir um monte de shoppings. Mas a área do teatro é área pública, né? Terreno... Exato. Área pública. Uhum. E mexia com a escola também, que tem ali, né, com a delegacia. Um projeto para o relógio, né? Enfim. Mudava o trânsito, um projeto bem grande. Na verdade, um projeto de requalificação do bairro inteiro, né? De mudança de um perfil de bairro de comércio de rua para um bairro de shopping. Um shopping só com 2.000 lojas e mais 5 shoppings pequenos, e tirando todos os ambulantes e comércio de rua e mandando para as quintas, para um outro lugar. Tinha uma proposta bem distante, assim. Assim até a feira ia acabar fora do... Ia mexer com a feira. A proposta é uma proposta bem higienista, né, que a gente fala, assim, sim, porque quando eu substituo o pessoal que anda na rua pelo pessoal que anda dentro do shopping, eu estou falando de uma proposta de substituição de todo o perfil do bairro, assim, da calçada, do estacionamento, do ponto de ônibus, a gentrificação que se chama, né? Então, só a expectativa de chegada desse empreendimento já começou a movimentar e aumentar o preço da loja, aumentar o preço da terra, e aumentar os aluguéis, e mexer com tudo isso, né? E quando você vê a população que mora ali, os comerciantes foram os primeiros a sentir, na verdade, esse impacto. Eu ia te perguntar assim, a população, porque o Alecrim também, além de ser um bairro tradicionalmente de um comércio, não, com esse caráter, também é um bairro muito populoso. E aí eu me pergunto, como é que a população ali, a associação de moradores, entende essa transformação do bairro, né? Com a construção de um shopping? Eles não se veem atingidos nesse sentido de se sentirem meio que expulsos, que pode acabar acontecendo? Tiveram 3 grupos principais que se mobilizaram assim com a chegada desse projeto. Primeiro foram os artistas, a rede de teatro, principalmente teatro, mas também bailarinos, enfim. Pela situação da perda do Teatro Sandoval Vanderlei, e depois começaram a questionar várias outras coisas também do patrimônio do bairro. E depois vieram os ambulantes e os comerciantes de rua. E isso foi uma mobilização muito forte e muito intensa mesmo, assim. Dentro da prefeitura, na Câmara de Vereadores, fizeram audiências populares nas ruas, e isso foi muito bom. Isso também é um dos motivos desse projeto ter sido freado também, provavelmente, né? A pressão da população. Eles viram que não ia ser tão fácil, porque estava sendo muito questionado, principalmente a remoção automática dos ambulantes. E os moradores, eles acabaram não se manifestando muito, assim. No primeiro momento, os comerciantes, principalmente
os que alugam, né, os pontos, sentiram o aumento no preço dos aluguéis automaticamente, né? E essa situação de compra e venda, mas os moradores eles não estavam se sentindo diretamente impactados ainda nesse primeiro momento. Mas aí, enfim, a Associação de Empresários daqui de Natal, Fierne, também era... Na verdade, a Fierne que estava fazendo a ponte com a Prefeitura de Natal, né? Então, era um outro grupo interessado na execução desse projeto, tal qual ele estava vindo, né, de São Paulo. E aqui em Natal, o pessoal questionando eram os artistas e os comerciantes de rua. Os moradores mesmo do Alecrim não apareceram ainda muito fortemente até agora. Aí pensando no Sandoval, é um teatro que você tem ideia de quando foi fundado? Porque ele fechado já está com 8, 10 anos, mais ou menos? Já tem uns 10 anos fechado. É da década de 60, sim, o Sandoval. É muito antigo. E, para mim, pelo menos, ele era muito importante, assim, porque ele tem uma característica de ser um teatro de formação, né? Então, a gente tem espaços de circulação de espetáculos aqui em Natal. O Teatro Alberto Maranhão recebe muito espetáculo de fora. Tem o Teatro Riachuelo agora que faz esse papel também, mas o Teatro Sandoval Vanderlei, ele fazia formação, principalmente, né, de estudante, de professor, de aluno, recebia as escolas. E o formato deles de arena, né, o fato deles ter um palco de arena, isso era muito moderno naquela época, era muito modernoso, assim. E era o único também que a gente tinha aqui nesse formato. E popular, né, quer dizer, público. Hoje em dia, na situação que a gente está, as escolas aqui de Natal não têm nenhum espaço para fazer nada, por exemplo, assim. Ou mesmo os espaços que tem, eles não são oferecidos para as escolas, né? Então, o Sandoval Vanderlei, ele é uma perda, de fato. Ainda mais se você pensar na distribuição das coisas na cidade. Na Ribeira eu tenho o Teatro Alberto Maranhão, tenho o Teatro de Cultura Popular, que é ali pertinho na Jundiaí. Aí tem o museu, tem a biblioteca. Assim, fora a iniciativa privada, né? Que ainda vai ter a Casa da Ribeira, vai ter, enfim, vários outros espaços de arte, de cultura, de lazer, ali entre a Frei Miguelinho, Doutor Barata, Tavares de Lira, Rua Chile. E 2.000 pessoas morando na Ribeira, mais ou menos. Né? Nunca teve mais do que 3.000 pessoas. Mas tem todos esses equipamentos, todos os equipamentos culturais da cidade praticamente estão na Ribeira. Aí o Alecrim tem 30.000 pessoas morando, mas 100.000 pessoas que trabalham ali todo dia, né? E aquelas pessoas não têm o direito de ter um teatro. É porque não tem nenhum equipamento que permita esse tipo de coisa, né? Nem praça pública a gente tem, né? Com qualidade, assim, para ser oferecida como um espaço de lazer para a população. Então, parece que quando a gente fala de um teatro popular, parece que é uma coisa quase supérflua, né? Diante, assim, da sobrevivência da população. Eu vi um documentário que acho que foi promovido pela Natália Benevides, né? Isso. Que é a vereadora, que se engajou nesse processo também. E no documentário a gente ouvia depoimentos de moradores mais antigos e que diziam que na época que funcionava o teatro, eles também participavam desse processo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, essa iniciativa da vereadora de tomar como sua essa causa e expor uma situação que também é muito estranha, que é um bairro com 30.000 habitantes, pelo menos, com um trânsito muito grande de pessoas diariamente, que não tem sequer um equipamento, não tem uma sala de teatro, não tem nada disso, e justamente esse caráter que tinha o Sandoval Vanderlei, né? Muito aberto aos pequenos grupos, aos estudantes também, né? Em outros lugares isso não é estranho, né? Por exemplo, o Sesc de São Paulo tem projetos de fazer peças, espetáculos e shows na hora do almoço, de meio-dia às 2, para que você, como trabalhador, possa usar aquele seu momento de intervalo para usufruir de um outro tipo de atividade, né? Sim. Com uma característica mais cultural. Ou happy hour, né? Que o pessoal chama de 6 horas, às 10 e tal. Isso já aconteceu. O Alecrim chegou a ter mais de 5 cinemas, né? O primeiro cinema falado daqui de Natal foi no Alecrim, assim. Tinha, enfim, já houve uma diversidade, uma proposta cultural muito forte em cima daquele bairro, né? Mas aí isso acabou se perdendo um pouco em virtude dessa caracterização do comércio de rua, né? Como se o bairro perdesse essa característica cultural e assumisse uma identidade mais comercial. O que não quer dizer que não exista cultura ali, ou que não existam iniciativas desse tipo, ou que aquela população não tenha direito a isso, né?
Mas não por incentivo do não governo, da prefeitura, né? É porque a população resiste. Isso, né? É uma resistência. Né? Então, aí foi muito legal, porque quando a gente começou a saber dessa história, dessa proposta de demolição do teatro, o mandato de Sandro Pimentel e da vereadora Natália Bonavides chegaram junto também, para somar força, assim, junto com o Sindicato de Arquitetos também, a rede de teatro, para a gente tentar pensar em contrapropostas ou então, pelo menos, problematizar, né? Porque, na verdade, não é que seja ruim pensar em melhorias para o Alecrim. O Alecrim, de fato, merece atenção, ele merece saneamento melhor, ele merece um sistema de drenagem melhor, ele merece, aqueles ambulantes, eles merecem trabalhar num lugar melhor, mais salubre, né? Aquele camelódromo é péssimo. Mas o problema é a maneira como isso estava sendo imposto para a população, assim, simplesmente tira você daqui, vem você para cá e a gente substitui um pelo outro e tal, e a população estava se sentindo prejudicada, né? Então, a participação desses dois mandatos e desses movimentos sociais também, do teatro e da arquitetura e dos comerciantes de rua, foi muito importante, inclusive para poder unir forças, assim, né? Mostrar de articulação de interesses. Sim. É que você falou do sindicato dos arquitetos, é isso? Sim. Eles foram procurados por esse pessoal e qual a atuação dos sindicatos arquitetos? Porque a gente vê cada coisa acontecendo na cidade que fala, será que o CREA não faz nada, nem os sindicatos arquitetos, esses monstros, essas torres enormes que já devastaram, por exemplo, a vila de Ponta Negra, agora já estão em Ponta Negra também. Enfim, o que o sindicato faz ou pode fazer ou deixa de fazer? Nesse caso, parece que está encampando essa luta, né? Existem atualmente duas entidades nesse sentido que são mais fortes aqui em Natal, né? Que é o Sindicato de Arquitetos, que a gente está fazendo esse acompanhamento junto à Prefeitura em várias causas urbanísticas aqui da cidade. E tem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo também, né? O CREA eu estou um pouco mais distante, aí eu não posso falar muito de como é que eles estão lá, mas eles costumam também estar sempre representando ou mandando representantes nas audiências públicas e tal. O sindicato, ele tem um papel trabalhista, né, também, com a questão do profissional, arquiteto, mas diante da cidade a gente acaba assumindo postura, vamos dizer assim, de problematizar, né, pelo menos. Então, a gente tenta fazer acompanhamento das questões que são importantes, que estão acontecendo nesse momento, porque a gente entende que isso é do interesse da categoria dos profissionais, arquitetos e urbanistas também, e porque a gente entende principalmente que o exercício da profissão do arquiteto e do urbanista interfere diretamente tanto no tecido físico da cidade, né, as intervenções que a gente deixa, mas na logística do funcionamento da cidade também, se você aumentar um pouco a escala do pensamento. Então, a gente está acompanhando, por exemplo, a revisão do plano diretor agora, a gente está acompanhando, recentemente a gente fez um parecer sobre, a vereadora Nina Souza fez um projeto sobre uma proposta de regularização urbanística de edifícios que não foram regularizados na época que foram construídos, então a gente é chamado para participar. Lei de assistência técnica, existe uma lei de assistência técnica para arquitetura e urbanismo, você sabia? Não. Não é interessante? A gente está nessa batalha também, desde o ano passado, junto com a Secretaria de Habitação aqui da Prefeitura de Natal, para tentar implantar medidas nesse sentido aqui. Entendendo assim que a moradia é um direito fundamental do ser humano, então a assistência técnica para habitação de interesse social também vem nessa pegada. Assim. Uma lei até antiga, mas que é uma das nossas frentes de campanha atualmente. Não, então, mas tem esse trabalho de, vamos dizer assim, de curadoria desse patrimônio histórico, né? Por exemplo, a gente vê o Forte dos Reis Magos, parece que está fechado. Eu não sei se tem perspectiva de reforma, de abertura. É um desses equipamentos, assim, na verdade, um patrimônio histórico, símbolo da cidade, que está fechado, né? O Alberto Maranhão também parece que está em reforma. Você falou que a Pinacoteca vai fechar, é isso? Enfim, aí tudo isso a gente, claro, quando você fala que esse projeto do Alecrim, na verdade, problematiza, e não é ruim que problematize, por exemplo, pensar ou levantar os problemas e soluções possíveis para esse bairro do Alecrim. Mas aí tem uma questão que o que se coloca como bandeira é esse shopping center, né? E aí eu queria que você pensasse um pouquinho essa coisa de por que no Brasil ainda se constrói shopping center, ou porque em alguns lugares isso já vem sendo abandonado, já não é mais visto como uma solução, como um lugar interessante de se construir, né?
Você tem dados sobre isso? Fala um pouquinho para a gente. Acabou que eu acabei estudando um pouco sobre isso no meio dessa história toda, né? Mas eu também tenho a impressão que se você deixar, Natal toda vira um grande shopping, mais cedo ou mais tarde, né? Porque a história do Hotel Reis Magos também era essa, né? Que em 2014, 2015, era uma proposta de demolir o edifício para construir um shopping. Aí agora eles querem shopping em qualquer canto, né? É interessante, né? Assim, e mesmo às vezes dá certo, como passou a Alfândega em Recife, né? Que virou um shopping. Mas mesmo assim, pelo menos, eles preservaram um pouco o edifício, assim, e a dinâmica externa. Em vários lugares não é mais permitido. Hoje em dia o shopping não é mais tão bem-vindo. Inclusive em São Paulo, né? Que São Paulo hoje em dia já tem mais de 50 shoppings. E Nova York, por exemplo, é um lugar que você não pode mais construir shopping, assim. Porque o que acontece depois de vários anos que a gente já tem esses equipamentos sendo construídos em larga escala, assim, em vários lugares, né? Aí, o que acontece é que os efeitos já estão sendo percebidos atualmente, né? A gente já vê o que é que o shopping faz. Então, imediatamente o que acontece é que no lugar da gente ter várias pessoas fazendo várias coisas espalhadas na rua, cada uma no seu tempo, no seu espaço, né? Agora todas essas pessoas vão para o mesmo lugar. Então, primeiro o shopping ele é considerado um polo gerador de tráfego, né? Ele vai concentrar o tráfego tanto de pessoas quanto de veículos para aquele espaço. Isso gera congestionamento, gera problema com estacionamento, gera problema com fluxo de pedestre. E a segunda coisa é que ele diminui muito a vitalidade do espaço urbano ao redor, justamente porque concentra todo mundo lá dentro e quem vem ou de carro ou de ônibus normalmente tem a oportunidade, justamente como o shopping ele concentra muitos fluxos, então frequentemente ele já tem pontos de ônibus muito próximos, né? Aqui em Natal quase todos são assim, né? Com ponto de ônibus bem na porta, então você entra no shopping e sai do shopping, você deixa o carro na garagem, entra no shopping, sai para a rua, então ninguém anda na rua ao redor. Isso mata o comércio de rua, isso mata a vitalidade, isso aumenta a insegurança. Mas isso mata a cidade também, né? Porque não é não. A cidade deixa de ser o que foi, né? Um local de encontro. Um local de encontro fica dentro do estabelecimento comercial, né? E aqueles shoppings todos brancos, todos iguais, né? Não, você pode entrar num shopping, você não sabe em que cidade e país você está, né? Assim, mas o que mais me espanta nessa coisa do Alecrim, por exemplo, é pensar que, vamos dizer assim, esse espírito do lugar, né, que é uma expressão bem da arquitetura, é totalmente desconsiderada, né? Não, vamos colocar um shopping ali, justamente um lugar onde as pessoas procuram, porque ali estão os ambulantes, estão os camelôs, tem a feira, pequenos comércios, né? Você encontra tudo no Alecrim. E no momento em que um shopping desse aparece, é difícil acreditar que você continue encontrando tudo no Alecrim, né? Por conta disso que você está colocando, as pessoas vão começar a sair, os aluguéis vão ficar caros, e há uma ideia que você colocou também de higienização, né, do bairro. Isso. Que nada disso é dito, de fato, né, quando se apresenta a proposta. Não. Assim, a proposta apresentada era muito claramente assim, uma nova identidade para o Alecrim. Isso, mas isso é terrível, né? Uma nova identidade. A nova cara do Alecrim agora é essa, né? Um bairro centenário, né? Enfim, as próprias matérias de jornais da época dizendo essa realidade daqui a 1 ano, 2 anos, você não vai mais ver o Alecrim assim. O que é uma pena, na verdade, porque, como você fala, desconsidera tudo que existe de memória, de identidade da população que ocupa aquele espaço lá e que sobrevive à revelia, né? Assim, apesar do poder público, não é porque a prefeitura está ali ajudando, ou porque eles estão dando muito suporte, porque se for aquele camelódromo é péssimo, na verdade, né? Mas é uma iniciativa da prefeitura. Então, na verdade, não está tendo um cuidado muito grande com essa população, né? Aí o que acontece? Chega uma proposta de um shopping, não, vamos fazer muito shopping. A população também que não tem um esclarecimento muito grande, ou que não consegue, às vezes, ter uma visão de futuro, pensar um pouco mais na frente daqui a 5, 10 anos, sei lá, você acaba sendo engolido no meio do processo e quando você vê a especulação imobiliária já tomou conta de tudo, né? Então, só a iminência da chegada desse empreendimento já modifica toda a dinâmica de preços e valores, e aumenta os aluguéis, e aumenta o ponto comercial, e viram uma compra e venda de lojinhas. Aí quando você vai ver, o aluguel de 500 vai para 1.000, aí aquele lanchinho de R$5 vai para 10, o cafezinho de 50 centavos vai para R$1, e o custo de vida todo aumenta naquele espaço com o passar do tempo. Aí aquela população mais pobre, aquela característica de comércio popular,
vai sendo expulso aos poucos. Você nem percebe. E quando você vê, você não consegue mais pagar para morar no Alecrim. O pior é que a bandeira disso é sempre o progresso, né? Quando na verdade é um horror que está escondido aí, né? Porque se fala em progresso, mas vai acontecer isso, porque a gente já viu acontecer isso em vários bairros da cidade e em várias cidades do país, né? Esses empreendimentos que prometem muitas coisas e no fim todo o resto o entorno, né, se prejudica e acaba acontecendo uma transformação ruim mesmo do bairro. É uma pena que seja assim, né? De qualquer forma, Flávio, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria desejar muita sorte, empenho, perseverança para se enfrentar essa situação e que o melhor aconteça para o nosso bairro. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Bom, só como eu falei antes, eu não acho ruim que esse assunto surja. Na verdade, eu acho que isso deve ser uma oportunidade. Já que a gente está falando sobre o Alecrim, já que a gente está falando sobre patrimônio, sobre o Teatro Sandoval Vanderlei, não deixar a peteca cair agora, porque esse grupo de empresários disse que não quer mais investir, né? O ideal é que a gente aproveite que essas bandeiras foram levantadas para buscar realmente melhorias para aquele espaço de verdade agora, né? Com uma maneira mais participativa. Porque a possibilidade do teatro voltar a funcionar, sofrer algumas reformas, ainda está em pé, é possível. É completamente viável. Inclusive foi aprovado já esse ano na Lei Orçamentária Anual do município uma verba para isso, né? A gente tem que ver se vai ser executado. Vamos pedir que executem. Então tá, Flávio Laranjeira, obrigado. Obrigado. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.